presente e diagnóstico por imagem do futuro. Novamente, o professor Alexandre Araújo. Bem, pessoal, boa tarde a todos aí. O pessoal está meio dormindo. Vamos levantar um pouquinho, por favor, um minutinho, dá uma levantada, dá uma espreguiçada no corpo, estica aí, ó. Estica, braço para cima. Pode esticar que vai dar certo, só pode confiar. Sucesso, dá uma esticadinha no corpo. Movimenta um pouquinho aí, que agora vai animar vocês. Enquanto vocês estão acabando de esticar o corpo, eu vou falar um pouquinho agora sobre radiologia do presente, diagnóstico por imagem do futuro. A ideia toda é trazer o que a gente tem na atualidade de tecnologia, que está próximo da gente, ou que ainda está chegando, e o que vem pela frente aí, tá bom? Bem, o pessoal dá esticada no corpo, pode sentar, e vamos começar então. Se dá para passar aqui. Alguém vai ter que passar para mim, né? Você vai ter que passar aí. Ah, foi? Bem, de manhã eu me apresentei de uma forma diferente. Eu sou tecnólogo em radiologia, tenho outras formações. Eu estou à frente da ensinaradiólogos.com, que é uma plataforma, a gente fala que é a maior plataforma da América Latina, pela quantidade de conteúdos e cursos que a gente tem, e pela abrangência que a gente tem em todo o Brasil. E agora a gente tem dois projetos internacionais, um que é uma parceria com a Universidade de Lisboa, onde a gente vai direcionar tecnólogos para dar continuidade na formação lá, e um projeto de gestão e inovação, uma pós-graduação, onde a gente tem 3 chancelas internacionais, uma em Lisboa, outra no Chile e a outra na Flórida, nos Estados Unidos. Os 2 projetos vão ser lançados no próximo semestre, além de todos os conteúdos que a gente tem, gratuito e outros, que estão aí na plataforma da ensinaradiólogos.com. Bem, aqui tem um pouquinho da minha apresentação. Durante muito tempo trabalhei na operação, mas fui gestor, coordenador de curso, professor, application, e boa parte da vida fiquei na última fase, na parte de gestão. Agora, dentro da radiologia, totalmente dedicado à parte de docência e produção de conteúdo. A gente começa aqui com uma reflexão, que é uma reflexão se a gente está pronto, né, para essa questão dessas técnicas radiológicas do presente e dessas técnicas do futuro. Na verdade, a evolução é muito rápida, a gente vai ver isso durante a palestra, e durante todo esse ciclo mais recente, há várias publicações falando dessa evolução rápida da radiologia. Então, quando a gente se pergunta, talvez a grande maioria de vocês responda não estou pronto para essas técnicas mais avançadas, do que vem pelo futuro. E essa resposta para alguns pode ser sim, mas a melhor maneira de a gente dizer sim é um pouco do que está acontecendo aqui hoje, né? Da disponibilidade de cada um de vocês estar aqui, ouvir reflexões, inspirações, técnicas, conselhos, histórias que fazem, cara, é nesse caminho que eu vou ter que seguir. Porque ninguém está pronto para tanta tecnologia que acontece de maneira tão rápida, mas o que a gente tem que ter na cabeça da gente, a gente tem que ter consciência, é que isso a gente tem como estar acompanhando de alguma maneira, né? Como já foi falado no período da manhã, essa questão de aprendizado, na verdade eu acho que está até na aula anterior, mas eu vou seguir nessa aqui mesmo. Essa questão de aprendizado por todo o tempo, e quando a gente fala de tanta tecnologia, é a questão realmente da educação continuada que vai determinar, e já foi falado bastante aqui para vocês, né? Eu falei um pouco sobre isso aqui de manhã, mas eu fiz questão de colocar esse slide novamente, que além desse profissional de ter grande conhecimento técnico, essa parte comportamental dele, de relacionamento, de poder se relacionar com a empresa, como foi falado agora há pouco, pensando no sucesso da empresa, no resultado, na produtividade, elas são muito importantes. Às vezes as pessoas julgam um pouco, a gente vai falar de uma questão de produtividade, e isso não tem a parte de humanização. Eu gosto muito de uma reflexão, que eu entendi ela há um tempo atrás, eu vou seguir um pouco da última aula que falava sobre mamografia. A gente trabalhava no hospital, eu estava como coordenador desse hospital, e esse hospital fazia 1000 mamografias por mês.
A agenda dele era para 4 meses de espera para paciente fazer exame de mamografia. Só que essa paciente já vinha de 3 meses de espera de consulta. Então a gente já está falando de 7 a 8 meses de espera para poder fazer o exame. Em alguns tipos de câncer, isso é determinante para o sucesso ou para o fracasso do tratamento. Ainda dentro disso, a gente teve que adotar um sistema, o hospital não tinha condições de comprar outro mamógrafo, de melhorar essa agenda e diminuir o tempo de exame. Primeira coisa que falaram foi, mas aí a gente vai ter atendimento humanizado. E nessa discussão de não é humanizado, como que a gente vai fazer esse cuidado, esse tratamento, esse exame para o paciente, nós entendemos que diminuir esse tempo de atendimento ele era fundamental para diminuir essa fila. Porque a gente conseguiria lá com atendimento mais rápido, menor tempo dessa paciente dentro da sala de exame, dentro do aparelho de mamógrafo, ela era determinante para diminuir essa fila em quase 30 dias. E isso era muito importante, além de pacientes que em alguns casos tinham reconvocação, e aí esse tempo se tornava ainda maior, e isso acabava, e o tempo depois que ela voltava ao médico, a gente estava falando quase de 1 ano de todo esse ciclo de exame, consulta e etc. Então nós entendemos que a produtividade ele era um fator também importante para essa questão social de realização do exame. E que, na verdade, a maneira mais hábil que a gente encontrou naquela época foi que certos diálogos com a paciente aconteciam para uma estagiária ou para uma profissional auxiliar que orientava como ia ser o procedimento e depois dava algumas orientações pós-procedimento, tirando algumas conversas, diálogos de dentro do ambiente de sala. Mas não deixou de ser um ato manualizado? Não, não deixou, porque a partir daquele momento a gente atendia um número maior de pacientes. E o mesmo a gente fez na ressonância, no mesmo grupo, só que a ressonância, a espera para os pacientes era de 2 anos. Só que a gente falou, a gente tem que melhorar a produtividade da gente. A gente vai ter que acelerar esse processo de atendimento. O paciente que tem uma dor na coluna, que está com dificuldade laboral de poder trabalhar, levar sustento para dentro de casa, ele diminuir de maneira importante essa espera, era fundamental para a vida dele, qualidade de vida desse paciente. Então a gente entendeu que certas atitudes de produtividade também eram muito importantes para fazer isso. E aí a gente traz essa questão social para essa questão comportamental do profissional e essas outras habilidades que eu, como coordenador tecnólogo de radiologia, tive que fazer a equipe entender para que a gente precisa aumentar a nossa produtividade, porque não é só mais importante para a clínica, é importante para a rede pública, para o paciente, porque isso vai fazer com que ele tenha menos tempo de espera no serviço. Então, como eu já comentei um pouquinho de manhã, ter outras habilidades, ter outros conhecimentos, ela é muito importante para a gente poder estar antenado com tudo que vem de tecnologia. Agora, especificamente falando de tecnologia, eu gosto muito dessa linha do tempo, principalmente quando a gente chega nesse ponto aqui, a partir da década de 70, quando os computadores entram na vida, das nossas vidas, principalmente na área da saúde, eles mudam o tempo do desenvolvimento das tecnologias. Surge a tomografia, surge a ressonância, se amplia a tomografia para ir para a era multislide. Já em 92 já se falava dos primeiros estudos por inteligência artificial, 1992, e assim já em 2017 nós já tínhamos inteligência artificial baseada em estudos por algoritmos, já em 2017 aprovado no FDA nos Estados Unidos. O que tem mais de importante nessa linha do tempo, ela tem umas fotos aqui do passado, das primeiras radiografias realizadas na Primeira Guerra Mundial, é que a partir do momento que a gente tem a parte computacional dentro da nossa tecnologia, dentro da área da radiologia, as tecnologias elas evoluem, novas tecnologias surgem. Isso já começa na década de 70, teve um acentuado na década de 90, e isso acontece agora de cada vez de maneira mais rápida. Já em 42 nós tínhamos as primeiras processadoras, a gente chamava processadoras automáticas. Eu fui trabalhar com uma dessas na década de 90, 1988, 1990, surgiam as primeiras aqui no Brasil. Qual que é um aspecto bastante importante, está um pouquinho escura a tela aqui, mas o que aconteceu
com o tempo. Já em 81, a gente teve os primeiros CRs. A gente começou a falar de CR aqui no Brasil há 10 anos atrás. Quando a gente evolui mais um pouco no tempo, na década de 90, nos Estados Unidos a gente já tinha, e no Japão, nós já tínhamos as primeiras placas de DR. O que acontece? Qual que é um outro fator importante nessa linha do tempo? E agora, em 2019, já as radiografias dinâmicas com movimento. Tá? A gente percebe, quando a gente falou da processadora, demorou quase 40 anos para chegar as primeiras no Brasil. Quando a gente falou das placas DR, já demorou 20 anos para chegar no Brasil. Quando a gente já partiu para a parte na radiografia digital, sério. E quando a gente chegou no DR, já demorou um pouco menos de 10 anos. E agora essas tecnologias novas, que surgiram em 2019, como a radiografia dinâmica direta, já surgiram em 2 anos depois aqui no Brasil. Ou seja, por mais que a tecnologia seja desenvolvida em alguns lugares, China, Japão, Estados Unidos, alguns lugares como a Alemanha, na Europa, elas já chegam de maneira muito rápida aqui no Brasil. Isso até pouco tempo atrás não acontecia. A gente tem 2 linhas do tempo, para a gente poder entender um pouquinho o que eu vou falar hoje, que são determinantes. A partir da década de 70, que os microcomputadores, a informática chega no mundo e chega na saúde, ela começa a criar novas tecnologias e avançar de maneira muito rápida essas tecnologias. E um outro fator bastante determinante, que nos últimos 10 anos principalmente, qualquer tecnologia que é desenvolvida no mundo, rapidamente ela é globalizada e rapidamente ela chega no Brasil, que ela já demorava um tempo maior para poder estar chegando. Então o que acontece? Essas tecnologias que hoje mudam muito rápido, elas chegarão muito rápidas para a gente. A gente tem tecnologias de técnicas radiológicas, onde eu tenho um aparelho em movimento, que eu faço tomossíntese, que eu faço algumas outras técnicas no raio-x, tá? Que são frações de radiografias, radiografias com alta e baixa capacidade de radiação. Eu faço com técnicas onde o equipamento ele faz todos os movimentos. Ela surge no mesmo ano, um ano depois. Ela surge no RCNA, por exemplo, em 2022. Em 2023, elas já estão disponíveis à vendas e autorizadas aqui no Brasil. Com todos esses 2 pontos bastante claros sobre a revolução, a evolução tecnológica, o que a gente tem de destaque hoje na tecnologia atual? Tá? Quando a gente olha hoje, o raio-x ele evoluiu muito. Existem milhões de dólares para desenvolvimento e melhoria das técnicas radiológicas. Lembra que eu falei de manhã que a nossa porta de entrada é nas técnicas radiológicas e a técnica mais utilizada no mundo de imagem são as técnicas radiológicas. Então nós já temos raio-x hoje com imagens de tomossíntese, assim como tem tomossíntese na mama, já temos tomossíntese no raio-x, principalmente para estudo de tórax, ou seja, tomadas, fatias, para poder estudar por raio-x uma determinada área do corpo humano, principalmente as primeiras aplicações para a área do tórax. Já há mais de 5 anos nós já temos raio-x em 3 dimensões, onde eu vou produzir imagens e fazer reconstruções para poder estudar parte do corpo humano ou até mesmo todo o corpo humano, principalmente para algumas patologias, como escolioses severas, para avaliação de pacientes que têm membros inferiores, um mais curto do que o outro, que causam severas alterações aí no posicionamento da bacia. Tá? Essas técnicas já existem há muitos anos. A tomossíntese é mais recente, a radiografia 3D já existe há mais de 5 anos, inclusive existe já aqui no Brasil, exigindo já conhecimentos novos da gente. Pô, eu trabalho com raio-x, mas vou ter que fazer processamento de imagem, medida de ângulos, como ângulos de Cobb para escoliose mais severa, outros ângulos que a gente vai ter que medir, da cabeça do fêmur e outros que são feitos numa radiografia em 3 dimensões, que tem até 80% a menos de dose de radiação, quando comparado se tivesse que fazer radiografias de todo esse corpo humano. Tá? Nós temos aqui técnicas já com estudos de dupla energia, onde a gente vê com potenciais maiores, com potências menores, para poder estudar, fazer análise de subtração, de fusão dessas imagens, ou seja, todas elas mostram já a evolução das técnicas radiológicas
que não cabe já há muito tempo falar que ela é uma técnica superada, cada vez ela se posiciona com as aplicações dela muito clara como um diagnóstico de fácil acesso, de menor custo, de mais fácil instalação de equipamentos, quando comparados, por exemplo, a uma tomografia e uma ressonância magnética. E quando a gente vai para a tomografia computadorizada, a gente fala de tecnologia atual, a gente olha para essas imagens com altíssimas resoluções espaciais, as literaturas como imagens cinematográficas, e isso tem uma explicação técnica para isso, porque essa tecnologia ela vem do cinema, por isso que cinematográficas, né? A Pixar, que faz filmes de desenho animados, ela trouxe a tecnologia dela para a área de saúde, para a área de imagem, para desenvolver imagens com capacidade de informação através de sombra e luz com altíssima resolução espacial. A gente já faz tomografia, por exemplo, aqui do coração, a gente está vendo o tronco da artéria coronária aqui muito bem em 3 dimensões. A gente já faz isso há mais de 10 anos. Qual que era o grande problema que a gente tinha na tomografia cardíaca? Excesso de dose de radiação. As doses eram extremamente significantes, a gente falava de 12 a 15 milissieverts, essas técnicas são utilizadas até hoje, é muita dose de radiação para ser feita para o estudo de artéria coronária, e hoje, com os equipamentos mais avançados, o que vem pelo futuro, nós trabalhamos aí com 2, 1 millisieverts, temos estudos de tomografia do coração até com menos de 1 milisievert de radiografia, de dose de radiação. Isso é muito importante na evolução da tomografia computadorizada, cada vez ela começa a ter uma aplicação maior. A gente vê a volta de maneira importante de dupla energia e da parte espectral. O que tem de importante para nós tudo isso? Não é nesse momento conhecer todas as tecnologias, é saber e ter a certeza, com toda a evolução tecnológica, com as resoluções espaciais que a gente tem uma imagem aqui do círculo arterial do cérebro, uma região na região supracelular, eu consigo ver a vascularização dela. Com o poder de informação, de resolução espacial que eu tenho, cada vez firmar um papel mais importante e mais usual na tomografia computadorizada. Alguns colegas já falaram aqui de manhã, cada vez nós teremos também mais tomografias computadorizadas. E tomografias com alta tecnologia. Só fala que as policlínicas aqui elas foram implantadas não tem muitos anos, né? Tem tomografia? Qual tomografia que tem? Pequeno, quantos canais? 16 canais. Então, boa parte da rotina a gente só não vai fazer, entre aspas, ainda uma tomografia coronária e algum estudo mais avançado. Mas toda a parte do corpo humano, todas as angios faz tranquilamente. Ou seja, a tecnologia chega para a gente, por isso que eu fiz questão de colocar aquela linha do tempo. E vai chegar para quem? Para quem está preparado para isso. Eu estou estudando, vou estudar tal assunto porque eu vou ter imagens para mim poder trabalhar e processar com essa resolução. A mesma coisa aconteceu na ressonância magnética. A ressonância foi criada, já aplicada aí também há 30 anos aproximadamente, de maneira mais usual na medicina. E nosso grande desafio foi sempre tempo e resolução espacial. Então a gente tinha esse desafio enorme, as primeiras máquinas de meio Tesla, 1 Tesla, aí as máquinas de 1,5, depois a evolução das bobinas, as bobinas tendo uma capacidade, uma sensibilidade maior, através de seus canais de captar mais informação, e nós produzimos imagens sempre com o objetivo de captar mais informações, aproveitar melhor essas informações com o menor ruído possível para produzir melhores imagens, com menos tempo, com menos radiação, né, com menos tempo do paciente junto ao nosso equipamento. E aqui a gente tem dois exemplos que mostram claramente isso. Aqui nós temos uma imagem da próstata, com diferentes intensidades de sinal. Eu vejo áreas mais hiperintensas, hipointensas. O que eu estou vendo aqui são diferenças de tecidos. Quanto mais resolução espacial eu tenho, quanto maior a capacidade de eu diferenciar um ponto do outro, maior a capacidade desse equipamento, desse estudo, ter melhores diagnósticos, mais informações. Então isso vai evoluindo de maneira muito importante. Quando a gente fala de ressonância de 3 Tesla, eu trabalhei com ressonância de 3 Tesla há 8 anos atrás. Quando a máquina chegou, a gente tinha enormes desafios de segurança, desenvolver técnicas, de estruturas que a gente visualizava, que a gente não tinha tanta facilidade. O médico apanhava, ele olhava o exame, ele falava, essa estrutura está com comportamento diferente. Será que é patologia ou será que é por eu ter
um campo magnético maior, eu tenho informações diferentes. E de fato ele tinha informações diferentes. Isso que é tão importante, pessoal, que hoje alguns estudos de ressonância de próstata, principalmente aparelhos de 3 Tesla, com estudos espectrais, com multiparamétrica, elas são tão quanto contribuintes quanto estudos hoje, por exemplo, de o uso do PET-CT, o uso da biópsia, que não está descartando um outro, mas a capacidade de informação muito alta quando a gente fala isso. E o estudo de tractos também, que já é feito há algum tempo, só que agora com muito mais resolução espacial. Ou por causa do aumento do campo magnético, ou por causa das bobinas com mais canais, mais sensíveis, para poder estudar partes específicas do corpo humano de uma maneira geral. Quando a gente fala da parte de evolução, eu deixei claro no período da manhã que, por exemplo, a parte de medicina nuclear ainda tem uma demanda muito menor, uma oferta muito menor de trabalho para nós. Mas tem duas informações aqui que são muito importantes para a gente ficar de olho à frente da nossa atividade profissional. A medicina nuclear ela tem bilhões de dólares investidos para desenvolver radioisótopos específicos para cada vez de maneira mais precoce e de maneira mais específica a gente ter a descoberta principalmente de doenças oncológicas. Tá? Então, no mundo inteiro, centros como nos Estados Unidos, no México, na Holanda, nós temos grandes centros que desenvolvem radioisótopos, né, que são sensíveis aí, metabolicamente a diferentes patologias ou estruturas do corpo humano, e elas se depositam lá e vão depositar, aí a gente vai fazer análise desses sinais. A medicina nuclear ela é uma área extremamente promissora dentro da medicina diagnóstica. Ela vai evoluir muito, sim, teremos muitas oportunidades. É uma discussão bastante importante para a nossa categoria, a gente levou isso para o Conter semana passada, falando que a gente tem que ter uma discussão mais ampla disso, de uma formação principalmente no nível superior maior para isso, porque em poucos anos ela vai ter uma disseminação muito grande do seu uso, principalmente para as doenças oncológicas, que infelizmente continuam crescendo. Então ela é muito importante para esse diagnóstico, então a gente tem um belo campo de trabalho no futuro sobre isso. Uma outra área bastante relevante que a gente não atua na área operacional aqui no Brasil, mas atua sim na área de aplicação, na área operacional médico ainda ele mantém essa área como atuação dele, diferente parcialmente nos Estados Unidos, na Europa e alguns países aqui da América do Sul, onde nós temos tecnólogos fazendo exame de ultrassom. Eles são preparados para isso, na Europa eles fazem um curso complementar para isso, nos Estados Unidos também eles fazem um estudo complementar, além do tecnólogo para atuar com ultrassom. Em todos os países que eu citei, todas as regiões, ele tem a supervisão do médico. Ele não tem total autonomia de fazer esse exame. Acho que isso é importante para o pessoal não errar na dose que lá faz ultrassom. Eles têm uma formação específica e tem uma supervisão médica muito diferente de como a gente opera os outros equipamentos de imagem aqui, por exemplo, no Brasil. Mas o que vale destacar aqui quando a gente fala de ultrassom, a gente tem várias imagens de ultrassom aqui. Várias literaturas deixam muito claro, o ultrassom é o estetoscópio do futuro. E a gente vai ver, se você andar aqui por Serrinha, você vai ver várias placas, eu vi agora há pouco uma, ali ultrassonografia dentro de uma clínica de cardiologia, dentro de uma clínica também de ortopedia, dentro de uma clínica de ginecologia. A partir do sintoma, do histórico do paciente, aquele médico que não é um ultrassonografista, que não é um radiologista, ele vai usar a técnica de ultrassom para poder ver determinada região do corpo humano. Lembrar que o ultrassom é um aparelho de fácil instalação, fácil transporte, ele cabe em qualquer ambiente de sala, 8, 9 metros quadrados, ele é usual, é um investimento muito menor, que não exige muita estrutura de sala, então ele é um equipamento extremamente promissor, já muito usual, por exemplo, para a saúde pública, principalmente em municípios menores, mais pobres, afastados, tudo isso. Não vai ter médico para operar todos esses aparelhos de ultrassom. Isso em alguns outros países já usa o tecnólogo por causa disso. Não estou falando para ninguém amanhã sair para fazer ultrassom, mas tenha certeza que essa técnica será cada vez mais usual e brevemente os médicos vão precisar dos nossos trabalhos e dos nossos conhecimentos para ajudar eles a trabalhar na parte de ultrassom. Então, quando a gente tiver um olhar à frente, a gente tem que ter um olhar para isso também.
Algumas coisas aí, a Francisco falou um pouquinho sobre inteligência artificial, ela vai chegar vem chegando de maneira forte na área de imagem, mas o que a gente pode destacar hoje é na parte que a gente chama de preditiva, de predizer, de diagnóstico. Hoje a parte de inteligência artificial, nós temos algoritmos que ajudam, foi muito bem mostrado aqui toda a parte de aprendizado profundo, de deep learning, que as máquinas têm de executar ou de fazer reanálises de determinadas formações de imagem, principalmente em tomografia e ressonância, e vou até citar alguma coisa sobre isso, mas lembrar que hoje a inteligência artificial ela é uma técnica, é um estudo, é uma ferramenta colaborativa, não substitutiva para o médico radiologista. Isso está muito claro para os radiologistas. Agora a grande discussão é como eu utilizo ela. E ela vem ajudando nos equipamentos, na parte de posicionamento, em todos os processos, né, de pré-escolha de protocolo, de formação da imagem, de pós-processamento da imagem. Isso vai chegar de maneira muito importante para nós e vai estar cada vez mais próximo do dia a dia da gente. E tem alguns estudos, por exemplo, de aprendizado profundo das máquinas, dentro dos algoritmos de pós-processamento, que trabalham máquinas mais antigas. Então, toda a tecnologia que está chegando, ela também não vai ser só aplicada a equipamentos novos. Eu tenho equipamentos mais antigos de ressonância, que eu consigo colocar um software para otimizar a qualidade em ressonância, que ele melhora a qualidade da imagem, diminui o tempo de aquisição em ressonância magnética. E é o que eu acabei de falar agora há pouco. Em ressonância, a gente continua nessa luta de diminuir o tempo e ter mais resolução espacial. E esses algoritmos, eu estou com o mesmo equipamento de 10 anos atrás, eu consigo colocar um tipo de aprendizado dentro dessa máquina, coloco informações, coloco inteligência dentro dessa máquina, e ela começa a analisar meu protocolo, melhora meu protocolo, e depois ela diminui, ela melhora, aproveita o ruído numa imagem de ressonância. O que quer dizer isso? Eu ganho em qualidade de imagem e diminuo o meu tempo de execução do meu exame. Bem, o que vem pela frente está baseado principalmente em 3 pontos na área de imagem. Inteligência artificial, segundo os grandes estudiosos, ela está na idade da pedra. O que quer dizer isso? Inteligência artificial está só começando. O que nós veremos de 2 a 5 anos vai mudar a história da humanidade. A história não só na área de medicina, na história da humanidade. De 2 a 5 anos, a inteligência artificial ela vai mudar o mundo na forma de trabalhar, na forma de viver. Né? Agora a gente já há muito tempo já usa Uber, já usa iFood, tudo que a gente consulta no nosso celular, depois vem uma tempestade de informações. Isso ainda está na idade da prévia, segundo os grandes futuristas que estudam inteligência artificial. De 2 a 5 anos, a nossa vida será totalmente mudada. E lá no começo, lembra que eu falei para vocês que toda essa tecnologia empurra de maneira muito importante a área de imagem? Então imagina o que vem pela frente com a inteligência artificial. Eu vou pular um pouquinho aqui a palhinha do meio e falar de computação quântica de maneira muito rápida. Se nós achamos que hoje toda a parte de tecnologia da informação é rápida e totalmente evoluída, em torno de 5 anos, a computação quântica será esse fator determinante que vai empurrar a inteligência artificial e vai mudar a humanidade. Se dentro de um estudo para desenvolver, por exemplo, uma tecnologia, uma vacina, por exemplo, com todas as informações, o conhecimento que a humanidade tem e com as capacidades computacionais que temos, nós demoraríamos para fazer uma vacina mais precisa, mais adequada, com menor efeito colateral, em 10 anos, isso é capaz de ser feito em 10 dias com computadores quânticos que já existem. Eu imagino o quanto isso vai mudar as tecnologias em todas as áreas e quanto vai mudar na medicina. O quanto vai obrigar a nós, profissionais da radiologia, a estudar ainda mais, estudar por todo o tempo e estar se desenvolvendo por todo o tempo. Agora imagina quantas oportunidades que nós teremos e a relevância que nós teremos ainda mais na sociedade. Quando a gente fala ainda mais, vale a pena lembrar que nós, como profissionais das técnicas radiológicas, trabalhamos com uma das descobertas mais importantes da humanidade, que foi descoberta há mais de 120 anos. O raio-x está entre as descobertas mais importantes da humanidade. Sabe o que quer dizer isso? Que para a qualidade, para a longevidade e para a permanência do ser humano na Terra,
Essas são as descobertas mais importantes da humanidade, quando a gente fala de vacina, da parte genética, tudo isso, o raio-x está dentro dela, ela é fundamental para isso. Isso, a gente já está numa opção que foi descoberta há mais de 120 anos, tem essa relevância. Imagina com tudo isso. E os conhecimentos que vão além da parte macroscópica, a gente fala de dados nanométricos, análises espectrais, metabólicas, a nível celular, serão utilizadas, já são pesquisadas, o uso de radiação ionizante, ondas eletromagnéticas por ultrassom, tanto para estimular os tecidos, para fazer a captação das informações, para deter uma análise por comportamento por imagem. Então, cada vez mais, outros conhecimentos, como fisiologia, comportamento celular, estarão presentes na nossa atividade profissional. E por isso que a parte híbrida está escrita aqui. Porque a parte híbrida não é só PET-CT, PET-RM, tomo com hemodinâmica, hemodinâmica que faz imagem de tomo, raio-x que faz imagens tomográficas, mamografia que faz imagens tomográficas, como o síntese é isso. Além disso, a fusão, tudo no pós-processamento de imagem. Nós teremos, assim como o colega comentou de manhã do Command Center, que já existe há 10 anos, e a gente trabalha de dentro do escritório, e tem algumas discussões, mas a parte de processamento de imagem, fusão de técnicas, cada vez mais será utilizada para melhor planejamento de cirurgias, de tratamentos, de doenças oncológicas, de uma maneira geral. Por isso, técnicas híbridas não só de aquisição, mas como técnicas também de complementação por processamento de imagem de uma maneira geral. Aqui são vários artigos que tudo que a gente for pesquisar hoje, tudo é exagero. Quase tudo que a gente for pesquisar, dos melhores artigos, nas melhores revistas, como no RCNA, Medical de Stanford, várias outras do Jornal Europeu de Radiologia, eles estão falando de inteligência artificial. Mas lembre que eu estou falando hoje. Se a gente acha que isso ainda está começando a ficar complexo, lembrem que os grandes estudiosos de inteligência artificial falam. Isso está só começando, a gente está na idade da pedra, do que vem pela frente de inteligência artificial, muito casado com a computação quântica de uma maneira geral. Os boletins mais importantes que foram colocados na RCNA. RCNA é o maior congresso de radiologia do mundo, o congresso norte-americano. Tudo que surge, tendência de inovação acontece no RCNA. E quem gosta de estudar, tem alguma parte desses jornais, desses artigos, que eu consigo ter acesso, pedir para traduzir e fazer a leitura dele. Todos eles falavam de inteligência artificial, tá? Isso foi agora de novembro para dezembro de 2023. Mas o que é importante em todos os artigos que foram mostrados até aqui, todos eles estão principalmente voltados para colaborar com o médico no diagnóstico. Todos os exames de imagem, eles têm um objetivo, de fazer o melhor diagnóstico possível. A inteligência artificial está principalmente sendo usada para isso. E ela está sendo agora muito colaborativa para diminuir dose de radiação e diminuir o tempo de execução do exame, tanto em tomo quanto em ressonância, quanto em outras técnicas. Tá? Bem, o que eu tinha para falar para vocês... gostou? Olha aqui, o Carlos Júnior. 33 minutos, você me deve 7 minutos para o próximo evento. Tá? Aqui são algumas obras minhas publicadas, eu trouxe um livro, esse aqui é um livro novo, que a gente fez com vários colaboradores aí, vários professores importantes. Ele é um livro completo, que tem todas as técnicas de imagem, tomo, ressonância, raio-x, radioterapia, toda a parte de um curso completo, ele chama Série Radiologia, que ele tem várias disciplinas de um curso técnico, um curso superior. Aquele é meu bom velho livro antigo, que eu falo para as pessoas, não comprem mais, às vezes a gente acha na internet, que é um livro de 2006, tem gente aqui que não tinha nascido em 2006, não tem? Todo mundo já tinha nascido aqui em 2006? Não, né? Tem gente que já até deu risadinha aí. Então já é meu livro, mas é um livro que foi de muito sucesso. Eu sou da Ensina Radiólogos, tem muito conteúdo gratuito, vagas de emprego toda semana, acesse, tem muito conteúdo gratuito lá. E faço parte da BTR, da ABCR. Esperamos um grande evento lá em novembro em São Paulo. E sou um colaborador também do Conter aí, para a gente fazer um reconhecimento da nossa profissão cada vez melhor. Eu posso usar, diretor, o símbolo do Conter, a partir dos próximos estará presente. Tá? Aqui tem a minha apresentação e a gente tem uma agenda.
Eu queria convidar vocês para o dia 25 agora de maio, próximo sábado, nós vamos fazer um evento solidário, todo o dinheiro vai ser arrecadado. Um projeto que o professor físico Alessandro Mazzola está fazendo, Mazzola da MRI Online, vale a pena vocês conhecerem. Ele é um dos maiores físicos do Brasil, reconhecido internacionalmente pelas colaborações dele com ressonância magnética. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, ele mora lá em Porto Alegre, e todos os dias ele posta no Instagram o trabalho dele. Então a gente vai arrecadar todo esse valor. É R$15, estão 26 palestras do Brasil inteiro de todos os temas. Então é um dia inteiro para vocês estarem assistindo. Vai ter certificação, vai ter uma certificação por 2 faculdades, então vale para as atividades complementares de uma maneira geral. Dia 26, nós vamos fazer o Radiologia em Casa. Quem aqui assiste o Radiologia em Casa aqui? Maravilha. Cadê a Beatriz? Está aí? Beatriz. A Beatriz que deu palestra aqui de manhã, ela já ganhou vários cursos lá. Teve alguém que falou que ganhou um curso lá também já da Ensina. Ah, você já falou que ganhou. Não? Então tem sorteio todo mês lá. Último domingo do mês, nós temos esse programa que começou, você estava contando, ele começou na pandemia, Radiologia em Casa, a gente achou que era uma maneira de a gente comunicar com os colegas, e esse programa todo último domingo do mês, um programa de acesso gratuito, com certificado, e sempre tem sorteio de coisas. 1º de junho vão estar em Arapiraca, vai estar lá, diretor? Em Arapiraca? É o segundo evento que a gente faz do Agreste Sertão em Arapiraca, um evento muito legal, em parceria com a prefeitura, inclusive. Dia 15 de junho estou em Salvador, com o evento lá do pessoal da SR Capacitação. Temos evento em Lorena, em agosto, setembro, Juazeiro do Norte, outubro, vamos fazer um grande evento em Maceió. Vai ser um evento aí para 500 pessoas, vai ser muito legal. Carlos Júnior vai estar lá com a gente. E 8 e 9 de novembro, nós estamos desenvolvendo a Associação Brasileira dos Tecnólogos em Radiologia. O nosso objetivo é ter um reconhecimento internacional, científico. Convido todos a vocês a conhecerem a Abiter. Vamos fazer um evento também gigante em São Paulo, 8 e 9 de novembro, com palestrantes, pesquisadores do Brasil inteiro. Então essa é a agenda que eu vou estar por aí. Agradeço, uma honra estar aqui em Serrinha. Estou muito feliz de estar aqui. Desejo de verdade sucesso para vocês. Tanto eu quanto a Ensina Radiólogos estamos à disposição. Obrigado, sucesso a todos. Cadê a foto? Cadê a foto? Olha, olha.